O Sérgio, ele veio pro Canadá casado, se separou e agora ele namora e é casado. O Sérgio não gosta de falar que é casado, na verdade os canadenses não falam que é Eles não casado, gostam. eles não gostam. Mas o Sérgio é casado com uma canadense. Pra mim, morou junto é casado. Imediatamente. Primeiro dia, morou junto no primeiro dia, já é casado. E o canadense não considera isso. A gente pode até conversar sobre isso também. É. Mas o Sérgio é casado com uma canadense, então ele vai contar essa experiência pra gente, né? Desde o começo, como Uhum, conheceu ela, essas questões de diferenças de relacionamento, né? E eu uhum, acho que vai ser um papo muito, muito legal. Então vem com a gente aqui. A gente, pessoal, já comentou sobre o ex-relacionamento do Sérgio, que não deu certo aqui. Então eu sugiro que vocês assistam também essa outra conversa, que é muito importante, inclusive. Eu acho que todo brasileiro que vem para o Canadá tem que escutar essa outra conversa aí. Tem que se uhum. preparar para isso. Não, É, assim, sem zica, sem nada. É uma questão é, de preparo mesmo, ter preparo psicológico é. para isso. Uma Porque é um. questão de ser adultos, né? Dois adultos e são duas vidas, né, cara? São duas Exatamente. vidas. Pois é, pois é. É. Então, recomendo que vocês assistam antes para entenderem, tá? Isso é uma continuação direta desse papo, Uhum. tá? Bom, vamos lá, Sérgio. Vamos É. lá, então. Então, assim, voltando à história, né? Você se separou e ficou um tempo mal, obviamente, como todo mundo que se separa, né? Uhum. E aí, como é que foi isso? Foi durante a A PAN, pandemia. eu não gosto nem de falar essa palavra, que o YouTube não gosta. Oh, É a desculpa vida, aí. é a vida. Desculpa aí. Eu evito falar aqui, mas tudo bem, às Tá. vezes escapa. O YouTube não gosta muito, quando fala É, isso, ele fica meio. sei. é, então foi durante, né? Então foi uma Aham, situação de exceção e tal. aham. Conta aí, a partir daí, vamos lá, como é que foi? Então em 2020 me vi solteiro, depois de muitos anos comprometido, e durante o que aconteceu em 2020, que dificultou muitas coisas, né? E depois de um tempo mal, comecei terapia e tudo, comecei a me restabelecer emocionalmente, e comecei a ter hobbies e mais amigos e tudo. E eu comecei a explorar aplicativo de relacionamento, né? Porque principalmente com o que estava acontecendo, você não encontrava muita gente, não tinha muito lugar para ir para encontrar gente, né? É o que tem, pois é. E eu acho É, até melhor, viu? Eu acho até melhor, não. Eu acho. Eu sempre falei isso, eu acho isso muito mais fácil. Você se conhece a pessoa, os gostos da pessoa antes. aham, Eu acho pessoalmente, eu acho mais. Bom, não sei, você vai contar é, sua experiência aí. Eu não tenho experiência nisso. Na minha época não existia aplicativo, então eu não sei. exatamente. Eu só conheço a teoria, mas vai lá, conta aí. Eu tava bem nessa aí em 2020, tava, mas na minha época não tinha, né? Na minha época era Pois Orkut, é. como é que eu faço agora? E aí tive que passar por todo esse aprendizado e passei por algumas experiências com algumas mulheres e tudo, mas em 2021, no começo de 2021, eis que eu conheço uma canadense pelo Opa, pera, aplicativo. calma. O Sérgio tá cortando aí. Deixa eu só. Calma aí. Sem entrar em detalhes, eu não quero Aham. também entrar em invasão, mas você teve algumas experiências com outras canadenses também, ou não? Eram canadenses. Não canadense. Tive experiência com brasileiras e também estrangeiras, assim. Tá. Que em Não. Vancouver você acha de tudo, você tem todas Tá. as Pode falar nacionalidades. o país das outras, não? Sim, tive um relacionamento com uma sul-africana, algumas brasileiras e também uma americana. Tá. São bem Também, diferentes, né? bem diferente, bem Bem diferente, diferentes, pois é. bem E aí não diferentes. deu certo, não deu certo, É, é, assim. é. Também tava, e inclusive a situação muito diferente, né, do mundo, Sim, situação do sim, mundo, então, sim, para pois é. todo mundo, né? Para Sim, todo mundo. pois Todo é, mundo pois tava é. meio que se ajustando ali, vendo o que dá para fazer e tudo. Sim. E todo mundo muito meio tipo sozinho, se sentindo muito sozinho também, né? Teve toda essa história. É. Mas eu sempre fui muito aberto, assim, sempre fui muito aberto a novas culturas, novas experiências também. Então, eu sei que tem muito brasileiro que só anda com brasileiro, com um grupo de brasileiros também, e tem suas preferências, e tá tudo bem também, viu, gente? Cada um, cada um, cada um, Sim. cada um. Se você se dá melhor com brasileiro, cara, né? O seu foco, você não tá, independente da nacionalidade, você não É, estava procurando por nacionalidade específica, tava assim. procurando uma pessoa legal, né? Uma pessoa que me identificasse ali, que eu conseguisse ser. um, ah, Pela terapia, minha terapeuta sempre me dizia que você tem que procurar
uma melhor amiga, né? Não uma esposa. Então, eu tava procurando isso, cara, independente da nacionalidade. Às vezes, sendo brasileira, ajuda, né? Ajuda a te entender, até pela culinária e tudo. Mas eu sempre fui muito aberto, eu sempre fui muito eclético. Então, nunca fui muito, eu só como isso, eu não posso viver sem isso. Sempre foi muito, me adaptei muito, sempre muito rápido, muitas coisas diferentes, assim. Então, Tá. Bom, então vamos lá, vamos já avançar. Então, aí aham, conheceu a patroa aí, é. vai lá, Em conta aí. 2021, no comecinho de 2021, eu conheci uma canadense por um aplicativo e eu vi que ela tinha a mesma idade que eu, né? E aí eu lembro de ter perguntado, porque eu gosto de signo também, né? Então eu perguntei para ela qual que era o signo, ela falou, eu sou de Leão. Eu falei, eu também, né? Pô, que legal, a gente tem isso em comum. Aí eu falei, pô, que dia de agosto ou julho você é leonina? Ela falou, eu sou do dia 5 de agosto. Aí eu falei, eu também. Aí eu voltei no perfil dela e vi que ela tinha a mesma idade. Eu falei, você nasceu em 87? Você nasceu nesse Caramba, ano? Ela falou, nasci. Eu falei, eu olha. também. Eita. E aí eu Ah, perguntei, mas que hora que você nasceu? E aí, depois de não. umas pesquisas, Ah, a gente viu que ela é 10 minutos mais velha do que eu. não, não é Sim, possível. sim. Caramba, olha. Conheci a minha bela Anitta canadense. Ela é meia. A mãe dela mudou para o Canadá. A mãe dela é holandesa, mudou para o Canadá nos anos 70 e conheceu um turco aqui no Canadá e tiveram uma pequena Anitta. Então ela é meio holandesa, meio turca, meio canadense aí. Que bacana, que É, bacana. e somos iguais, cara. Acho que pela astrologia aí, pelo menos a gente economiza uma grana com mapa astral, mas Olha aí. ela é, cara, a melhor amiga que eu tive de sempre, assim, sabe? Até não tem nem nacionalidade, nem idioma diferente, somos muito parecidos, assim, a gente se dá muito, muito bem. Então, tanto que quando a gente se conhece, quando a gente começou a se conhecer e tudo, que a gente descobriu que tinha a mesma idade, exatamente a mesma idade. Ela pensou que eu era um hacker e pensou que eu tinha hackeado o celular dela e visto, pegado o documento É dela. muita coincidência, né? Pois é, muito absurdo isso. Caramba, Muito olha, coincidente. É, é, é. Mas aí a gente se encontrou e deu tudo certo. Então, olha aí. no Aí meio vocês do. já estão, nesse momento aqui da gravação, vocês já estão há quanto tempo? 2 anos, cara. Dois 2 anos. anos. Fez 2 anos agora em março. Olha aí. Temos 2 anos juntos. Muito felizes. Muito bacana. E aí, assim, questão o primeiro encontro, assim, essas coisas de diferente, porque tem uma diferença cultural, né? Uhum, A gente uhum. brasileiro, eu já Sim. fiz vídeos, inclusive recomendo que o pessoal assista. Eu já fiz vídeo com moça brasileira e rapaz brasileiro que tava procurando um relacionamento aqui. E aí eles contaram, né, como eram os canadenses e as canadenses, né? Uhum, E todos eles falaram um pouco dessas diferenças, né? uhum, Esses primeiros encontros, só que é muito diferente, né? Como é que foi? uhum. Conta isso daí. Vamos lá. Por causa do momento delicado também, né? A gente teve Ah, que tem isso. encontrar ao ar livre, então, mas tem essas diferenças, né? É mais formal, digamos assim, porque uma brasileira seria, vamos só tomar uma cerveja, sabe? Vamos num bar tomar uma cerveja. Então, É, um canadense, eu já tinha tido algumas experiências antes, né, dela, com estrangeiras, então eu já sabia mais ou menos como se comportar, né? Você vai aprendendo, vai se adaptando ali, mas você tem que respeitar mais e tudo, dar um pouquinho mais de tempo, mas quando. Isso é importante. Pera, volta a isso, que isso é muito importante para conselhos aqui, conselhos matrimoniais aqui pro pessoal, pros brasileiros que estão escutando. Repete isso, dá um pouco mais de tempo, viu? É, Brasileirada, por favor. exatamente. E também respeitar que vocês tiveram diferentes backgrounds, né? Vocês tiveram diferente história de vida. Às vezes a gente se encontra com essas diferenças. Às vezes eu mostro uma música para ela, um samba, ela não gostei muito. Para mim é incrível. Faz parte da sua vida, né? Faz parte, né, da sua vida, da Exatamente, sua mas eu infância, entendo que ela enfim. não gosta porque ela não ouvia isso desde criança, não ouviu Sim, um batuque desde criança, né? E sim. para ela, por
ter morado um tempo na Holanda também, ela tem bastante influência de música eletrônica, europeia, e para mim não pega. Não é Então, tanto. mas é uma questão de se aceitar. Fala, porra, eu Sim. entendo por que você gosta disso, cara. Eu entendo, você cresceu ouvindo isso. Eu entendo porque você gosta disso, porque eu não gosto. Sim. Então, Sim. é uma coisa de aceitar as diferenças, né? Aceitar de onde veio essa diferença. Que aí você entende. Eu quero entrar mais na questão de diferença daqui a pouco também, Uhum, uhum, mas voltando só um pouquinho, aham, até para aconselhar, né? uhum, Eu entrevistei vários brasileiros, uhum, principalmente homens, tá? uhum, Já entrevistei aqui no canal, já tem vários, inclusive aqui, uhum, várias entrevistas. O pessoal falou que era muito difícil, tava muito difícil começar um relacionamento aqui, tal, porque as mulheres canadenses não eram abertas, uhum, não eram tão receptivas, era muito difícil começar. Não sei se o approach foi errado, enfim, talvez, entendeu? é, Como? Né? Dá alguma dica assim, pro pessoal que quer começar um relacionamento aqui, como é que poderia fazer? Como que funcionaria isso, entendeu? Porque a gente tem. É uhum, muito diferente pra gente. Pra gente brasileiro, vou ser uhum, bom português aqui, direto, vou ser direto. aham, Se a aham, gente brasileiro sai no primeiro encontro e não tiver beijo, uhum, é estranho. além de ser estranho, não rolou. Ela não gostou de mim. É, Pronto, é, já sei, ela não gostou de mim. Não é uhum, isso? É automático exatamente. pra gente. É, Né? Então, é, assim, vai lá. inclusive para casa noturna, barzinho, tudo, as pessoas vão realmente para dançar. É estranho com as primeiras vezes que eu fui e você olhava ninguém se beijando, ninguém se abraçando, todo mundo dançando e curtindo a música. Você fala, ué, alguma coisa tá off aqui. Vamos. Mas aí com o tempo você vai se acostumando, você vai pô, se integrando. É essa pegada Ó, aqui. eu não vou mentir, eu só ia, na minha adolescência, eu só ia pra balada pra isso. Então, assim, se eu fosse solteiro aqui, eu já ia odiar essas baladas aí, porque é só pra dançar, tô fora aí. Então, normalmente o que eu lembro era o primeiro encontro é mais para se conhecer mesmo, porque às vezes não bate mesmo e Pode não bater, mas como que você percebe que bate? Porque uhum, não vai avançar. O primeiro encontro é conversa só, aham, né? Não é isso? É isso, é né? isso. É uma conversa ali, vocês vão ver se vocês têm coisas em comuns, né? Porque apesar de vir de lugares diferentes, vocês têm atividades que fazem hoje, né? Faz snowboard, pô, legal, também faço. Eu gosto de caminhada, pô, também faço, também adoro, sabe? Tentar encontrar as coisas em comum ali. Mas às vezes o choque de cultura é muito grande. Por exemplo, uma pessoa de uma religião muito diferente pode ser um empecilho, entendeu? Eu conheci muita gente aqui que nem era brasileiro, mas que conheceu uma pessoa de uma religião muito diferente, tipo islamismo, muçulmano, que realmente pode ser um empecilho, porque não, sem nenhum preconceito com outras religiões, mas eles têm costumes muito diferentes da gente. E, Sim, verdade, e verdade. quando você tem que seguir um costume que você nunca teve, pode ser um empecilho no relacionamento, entendeu? Mas Concordo. primeiro encontro, barzinho, tomar Mas como que você sabe se a menina ou a pessoa, né? A Uhum. pessoa tá interessada. Como que você sabe? Porque Ah, assim, não tem, né? aham, Não tem beijo, não tem nada, né? No primeiro aham, encontro. aham, Quantos encontros não tem beijo, assim? Assim, eu não tô falando pô, especificamente do seu caso. Eu sei que. Eu tô querendo. De um jeito geral, faz um geral dos aham, encontros que você teve e tal, da ah, experiência que você teve. Não precisa é, falar especificamente aham, desse caso. é, Entendeu? Faz de um modo aham. mais amplo aí. Outra coisa que eu queria falar é que o que eu estou falando aqui é baseado no que eu passei, né? Claro, sim, Você pode ter passado por outra coisa, pô, eu sim, saí com uma menina que me beijou no primeiro encontro. Tudo bem, sim. pode Pois é, acontecer. Não tô falando que é impossível. Tô falando que o sim, mais comum, a média das experiências que eu tive foram você vai em 3, 4 encontros, talvez. eita, Isso se não pode ser que a pessoa seja de um grupo de amigos que você está conhecendo também, né? Que você começa a se conhecer melhor, então demora um pouquinho mais, talvez, mas em aplicativo, assim,
dependendo do aplicativo também. Mas, Ah, também tem isso, né? mas Pois no é. aplicativo para relacionamento sério, assim, você vai Vamos fazer conhecer. um jabá. Vamos fazer um jabá aqui, jabá aqui, como é que chama? De Uhum. autoajuda aqui. Qual aplicativo que você recomenda? O que eu conheci a minha esposa hoje foi o Hinge, que, é, que era um mais que mais se aprofundava na pessoa, né? Nas pessoas, de quem você é, não só em fotos e só em apelo visual, mas esse era um bom que eu recomendo aí. Inclusive, o slogan deles é: a gente é feito para você deletar, entendeu? Olha. E É não um é um bom. bom negócio, né? Não é um bom negócio para eles. Pois é. Exatamente. Olha, pois. Que bacana, não, bacana. Ó, não é jabá de jeito nenhum aqui. Eu acho que é legal. Uhum, Fica a uhum, dica aí, pessoal. é. Bom, então vamos lá. Aí vocês começaram, né, o Uhum. relacionamento. Que mais de diferenças culturais que vocês sentiram assim no começo, principalmente no começo, né? Que tem que se adequar. Vocês já começaram a morar. Bom, Não, não, já não. tinha uma pergunta. Morar É. juntos, vocês demoraram quanto tempo para morar junto, morarem juntos? Quando a gente mudou para Montreal, quando a gente Ah, mudou, tá. a Então ficou um gente, tempo, bom nós, tempo ainda. nós dois morávamos sozinhos em Vancouver. Tá. E outra coisa também, a gente morava 2 quarteirões de distância um do outro. Ah, E bom. também aumentou, Ajuda. Ajuda isso. aumentou a desconfiança dela de eu ser um hacker. Muito bom, muito bom. É. E o nosso primeiro encontro foi num café, exatamente no meio do caminho entre nossos apartamentos, assim. Ah, 1 quarteirão de distância para mim e um para ela, assim. muito bom. Aí, bom, e aí assim, E aí, vocês começaram ah, por um bom tempo, então vocês moravam cada um na própria casa, isso é legal, inclusive, né? não, Recomendado isso por recomendo. um tempo fazer isso, né? Pois é. Sim, recomendo fortemente ter a Pois sua é. individualidade, mesmo quando depois você mora junto. Sim. Mas uma das primeiras coisas que eu tive que me adaptar ou que ter muito cuidado, assim, foi quando eu conheci a mãe dela. Quando começa a Ah, conhecer família e amigos, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, ser um pouquinho mais educada, né? No Brasil também, né? No Brasil, quando você vai. tá bem. Aqui no Brasil é mais fácil você conhecer uma família mais solta, mais extrovertida e já entrar no clima, já fazer churrasco, jogar bola. É. Aqui é mais uma entrevista, né? Você vai para uma entrevista ali, você vai com amigos, com família, você marca entrevistas, né? É tipo aquela série, o Casamento às Cegas, né? Aqui em inglês. A série que a gente vê, né? Assim, quando vai aqui na América do Norte, de um modo Uhum. geral, né? É uma entrevista mesmo, né? O que você faz? É. Pergunta quanto você ganha também? Rola isso também, não? Não, não, mas eles se interessam no que você faz da vida, né? Que aí já Hum, dá para ter uma base, mais ou menos, assim. O que que é a sua profissão, o que que você faz, entendeu? Você faz, sempre tem, né, cara? E é normal, tá, pessoal? É Não estamos normal. julgando aqui. Eu entendo, totalmente Independ- é, normal. Assim, totalmente. Independente da nacionalidade, você quer o bem para sua Lógico, cria, né? Você quer lógico. o melhor ali. Sim. Recomendo, inclusive, fazerem isso em português também, no Brasil. Façam isso também. Tem que ser, pô. Tem que ser, tem que conhecer, lógico. Mas com a minha sogra, cara, foi muito bem, assim. A gente, cara, sou muito amigo dela hoje, porque a gente se identificou, porque a gente tem meio que uma história parecida, né? Ela também deixou a Holanda e veio para o Canadá sozinha e se virou aqui, tem a vida dela hoje aqui, então a gente se conectou por isso, assim. A gente se conectou pela experiência de morar longe da família, de ser o único da família a ter esse passo, assim. É. Que ela faz? A sua A minha, esposa. Eu vou chamar de esposa, eu a vou minha chamar de esposa. esposa. Pode falar, não pode falar esposa. Que A, ela mi- a minha faz? esposa, hoje ela é relationship coach. Então ela é tipo uma terapeuta, mas não pode falar que é terapeuta, né? Porque tem toda uma graduação, mas ela ajuda pessoas, principalmente mulheres, a encontrarem os companheiros certos, né? A quebrarem o padrão de sempre ir atrás da pessoa errada e entender esses padrões de acordo com seus traumas de infância. Então, ela ajuda bastante gente assim com problemas para encontrar a pessoa certa, assim, para se entender melhor e ver o que está fazendo de errado e parar de repetir esse padrão de ir atrás da pessoa errada. Então, ela Olha trabalha aí. de casa, ela tem clientes do mundo inteiro, então para ela é bem tranquilo assim mudar. Então, Bacana.
É. Muito bom. Vamos voltar mais um pouquinho de diferenças culturais, assim. Que mais que vocês sentiram de diferença, assim? Comida principalmente. Eu sou apaixonado por culinária, eu me descobri cozinheiro, né? Nesse tempo dentro de casa, né? E, e eu tenho mostrado. Ela e minha sogra sempre adoram o que eu cozinho, né? Porque a comida brasileira é muito boa, É a né? melhor do mundo, né? Sempre repito aqui, é a vida, pessoal. É a É a melhor melhor comida do do mundo é a mundo. brasileira. Não tem Fazer o jeito. quê? É a vida. Aceite, né? Aceito. Mas tem alguns conflitos, até hoje, assim, mas é bem de leve, não é uma coisa que a gente brigue, mas por causa da mãe dela, ela tem costume de jantar, tipo, 5 da tarde, sabe? Ai, é Isso verdade. Isso é, é um costume canadense mesmo. é, Assim, a gente não consegue, né? A gente não consegue. Não não tem dá. como. Não Não tem. dá. Se eu jantar às 5, eu vou jantar de novo às 9. É isso. E jantar 5 a gente está cheio, né? E não almoça direito também, né? Também não Não, almoça direito. É, exatamente. Você come o intervalo de café da manhã, almoço é muito pouco. pois E é. aqui também eles não almoçam muito, né? Tem essa Sim. coisa de ser um lanche ali, uma salada. Isso eu já estou mais acostumado. Mas aí que tá. Eu quero levar pro seu lado, porque é o seguinte: a gente sempre comenta dessas coisas, só que Uhum, assim, você tá convivendo com uma canadense. Então, um dos dois vai ter que ou se adaptar, ou uhum. enfim. Qual que foi como que vocês resolveram isso? A questão da Ah, comida, por exemplo, né? Dessa questão de horário e questão uhum, de quantidade de comida. A gente brasileiro, eu não sei você, mas a gente brasileiro, a gente precisa almoçar direito, né? uhum, uhum. Normalmente. Então, assim, Aham. como que tá sendo essa adaptação? A gente chegou no meio termo, cara. Foi conversando, comunicando e chegando no meio termo, porque ela percebeu que eu jantava normalmente às 8, 9 da noite e ela jantava às 5, 6. Então a gente falou: Meu, vamos chegar no meio termo, vamos jantar às 7, 7 e meia, de 7 às 7 e meia. Então esse é o horário que a Entendi. gente janta. E a comida, por exemplo, por causa do background dela holandês, ela come muito vegetal, né? Muito vegetal e é muita comida sem tempero nenhum. Os vegetais que eles fazem é um brócolis ali, cozinhado bem em água baixa, sem sal, sem azeite, sem nada. Eita. É isso. Às vezes ela me dá Difícil. um Difícil. cenoura crua, eu falo, pô, não dá. Tem como pôr um Um pouquinho. temperinho, pelo menos põe alguma coisinha aí, né? Nossa. Mas Ai, ai. ela introduziu na nossa alimentação mais vegetais, muito mais vegetais, e eu introduzi mais carne, né, e arroz também, porque o carboidrato que eles têm na alimentação é purê de batata, normalmente, né, purê, Aham. batata, e eles não comem muito arroz. Então, eu trago um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e carne, mais do que ela comia antes, e hoje eu como menos, como uma proporção menor, e mais vegetais. Então, é chegar no meio termo, cara. Se você cozinha e sabe temperar, vai ser saboroso, sabe? Sim. E, às vezes eu pego os vegetais que ela faz e passo um azeitezinho, um sal. Tá certo, tá certo. Pois é, tem que ser. Exatamente. Mas ela adora quando eu faço churrasco, feijoada, putz, Olha aí. farofa, ela pira, meu. Todo mundo aqui, né? Pois é. Melhor comida, né? Isso aí não tem como. É. A- Agora, que mais de hábitos, assim, que vocês sentiram diferentes, assim, que Ah, precisou adaptar? hum, E assim, veja bem, quando a gente fala de hábito, é interessante porque, assim, não é uma coisa que, mas é uma coisa muito absurda. Não, é questão de uhum. adaptação, né? Sim, sim, sim. Não existe o certo e o errado. O que mais que você lembra disso? Uma coisa que eu me lembro bastante é a questão de pontualidade, né? Que até Ah, hoje eu sofro um pouco para me adaptar. Depois de 4 anos, eu ainda estou me adaptando. Que eu até brinco com difícil. ela, eu falo, eu sou latino, 15 minutos de atraso é no tempo para mim. 15 minutos depois ainda tô no tempo. O legal, assim, porque a gente sempre fala de pontualidade, mas a gente respeita porque, assim, são, sei lá, pessoas externas, né? Como ela já é de casa, Uhum. não precisa de pontualidade, né? É de casa mesmo. Não, mas Pois é. precisa, cara, precisa. Precisa, lógico. Pois é. Às, às vezes a gente discorda, assim, porque às vezes a gente chega atrasado em algum lugar e
e, cara, não tá legal para ela. Para Pega mim, tá, mal, pô, mas pega a mal. gente tá 10 minutos, 5 minutos atrasado, cara, 5 minutos depois. Eu, não, 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 não pode, cara, a gente tem que chegar antes, a gente tá fazendo a pessoa esperar, a gente, né, e, E tá pô, certa. tá E tá certa, ela tá totalmente, certa. né? Não a É, gente que tá errado. Nisso daí, pessoal, a gente tá errado nisso mesmo. Não tem jeito. tá certo, mas é o modo como a gente calcula o tempo antes de um Ah, evento ou alguma coisa, né? A gente calcula o sim, tempo diferente deles, sim. né? A gente calcula o tempo mais próximo do evento ou do horário que a gente precisa estar lá. Deixa E, pra última hora, né? Nossa, é, é. eu ainda sou assim, olha, eu não Eu consigo, também, não cara, eu consigo. também. É muita tristeza isso. Você tem que chegar às 9, você sai e leva 20 minutos, você sai às 8h40, Exato, é né? isso. É isso, é isso. E olhe lá. E olhe lá, às vezes dá, às Às vezes 8h45 dá. dá, mas você É. tem que correr, mas vai. Mas eles não, eles dão sempre um tempinho extra ali. É, Eles esperam na porta, né? Espera, é, chega antes, espera na porta. é. Pois é. Tem isso da pontualidade. A questão do idioma, cara, para ser bem sincero, por ela ser canadense e conviver com muita nacionalidade diferente desde que nasceu, eles estão acostumados com sotaque, com às vezes tem uma barreira de linguagem ali, né? Às vezes não se entende, mas bem de vez em quando, sabe? Tipo, é, para mim é tranquilo, assim. Então Não é te, isso. não te dá um pouco assim, você falou que o inglês para você, o inglês e o português para você é a mesma coisa, só É. trocou a chavinha automático. Mas Uhum. não te dá um pouco eu não sei a palavra, até eu ia usar a Cansaço de palavra pensar. cansaço, é essa a palavra, um Uhum. cansaço mental só de pensar em inglês e falar em inglês todo momento. Quando eu comecei a estudar inglês por conta própria, eu tive essa ideia, eu vi em algum lugar, ou alguém me falou que, como eu tinha dito antes, você precisa condicionar, porque o que te dá o sotaque, o que te cansa para falar inglês é você pensar em português, traduzir na sua cabeça e sair em inglês. Então eu Ah, comecei a condicionar a minha consciência em inglês. Comecei a pensar, a forçar o meu pensamento em inglês. Então, quando você pensa, putz, preciso lavar a louça, eu já penso em inglês. Então, já é uma etapa que eu corto já. E porque eu convivo com uma canadense, eu trabalho em inglês, inglês é a minha primeira língua, né? Eu falo português uma vez por semana quando eu ligo para meus pais. Então, olha aí. então Ah, para mim não cansa, cara, porque eu já tô tão acostumado. Para mim inglês, português, para mim, cara, na mesma. E como eu tenho que fazer apresentação no trabalho, eu faço apresentação, eu sou sênior no trabalho, então eu, eu consigo me expressar do mesmo jeito que eu me expresso em português. Eu não tenho nenhuma palavra que eu não consiga falar, ou uma expressão que eu não, algo que eu tente falar e não consiga. Não, ah. não tem. Para mim, hoje em dia é normal, assim, eu já encontro meus caminhos, e eu simplesmente mudo de um para o outro. É até meio estranho, assim, mas É. No é, meio, né? No meio da palavra. Isso aqui é as crianças aqui em casa que fazem isso, né? exatamente. Você já teve esse intensivão, então para você a coisa Mas flui eu melhor. que me condicionei a isso. E eu acho Sim. que também não conviver em português faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu Sim. conheço muito casal de brasileiro que, cara, é normal que o inglês não desenvolva como primeira língua, né? Porque Sim. em casa vai falar português, normal. Sim. É normal. E tá tudo bem aqui, cara, tá tudo bem. Se você tem um pouquinho de sotaque ou zero sotaque, é tranquilo. Pois é. Mas eu sempre procurei aperfeiçoar meu inglês, sempre. Até hoje, alguma palavra que eu falo com sotaque, eu fico repetindo até, presto atenção no que ela fala. Ela me ajuda às vezes, né? Eu falo, como é que você falou essa palavra? Aí ela repete, eu repito várias vezes. Mas é isso. O que dá o sotaque é a memória física, né? Pois é. Porque eu lembro, voltando um pouquinho, na primeira vez que eu falei inglês com alguém no Canadá, foi na imigração de Toronto. Foi, na verdade, no avião indo para Toronto. Eu nunca tinha falado com ninguém inglês na vida, só de Caramba! assistir filme e Olha. série. Hum. E é engraçado que você tem a plena consciência de como falar essa palavra, como, por exemplo, água, water. Você tem na sua cabeça, você sabe exatamente como essa palavra soa, exatamente.
mas quando você vai falar, você não tem a memória física, seus músculos não se comportam do jeito necessário para falar. E aí, quando eu fui pedir água no avião, eu sabia que era water, eu sabia, mas saiu um water, please. E aí você percebe, né, que não saiu direito, assim, né? Na hora você já... Exatamente. Mas depende de você também, né? O nível que você quer chegar, se você precisa do inglês como primeira língua, cada um. Se você tá ok, vive em português, conversa em português, tem o seu grupo de brasileiros e tudo, cara, tranquilo. Mas se você trabalha com público, principalmente, né? Ou se você tem um relacionamento com uma estrangeira, é importante não ter esse cansaço, né? De falar inglês o tempo todo. Porque Sim. imagina se eu tiver cansado de falar com ela, como é que eu vou Aí falar com não, ela? não dá, não dá. Às vezes, quando a gente vai sair com os amigos canadenses e tal, Uhum, às vezes eu preciso de um tempo pra uhum, acalmar a coisa, porque é muito, um turbilhão no cérebro, né? é, Acaba sendo. é. Mas é isso, pra você é automático, né? Pois Pra é, mim é automático. Pra pois é. mim. Sérgio, só para fechar a questão então de Uhum. relacionamento, ela pretende visitar o Brasil, pretende ir para a Holanda, como é que é? Que plano, quais são? É que a Holanda ela não tem, né? Ela não tem raízes lá, né? Tanto quanto ela tem a Inglaterra. Ela até tem raízes lá, cara. Ela fala holandês, ela morou alguns anos na Holanda quando ela era mais nova, né? A mãe dela quis que ela tivesse esse background com a família, Legal, boa. mandou ela para a Holanda por alguns anos Ah, então. então, mas ela foi ao Brasil o ano passado, cara. Ah, olha, Levei ela para o olha. Brasil em fevereiro do ano passado, 2021. E ela adorou, né, cara? Ela amou. A gente foi para São Paulo e para o Rio. E, cara, ela fãzaoca do Brasil. Foi lá conhecer minha família, conheceu. Foi tudo bem, graças a Deus. Tudo Pensou? bem, tudo bem. Eles se adoram, cara, se amam, mas ela adora, cara. Ela quer ir de novo, quer ir mais vezes para lá. Pelo calor também, né? Pra fugir um pouco. Leva no inverno, vai pro Brasil, né? Pois A é. gente foi em fevereiro, né? Porque eu Sim, é difícil sair do verão aqui, que a gente espera o ano todo para sim. Não, não passar o pode, não. inverno lá no Brasil. De jeito nenhum, pois é. É, Que bacana, que bacana. Bom, é, então, assim, deu tudo certo, essa questão deu tudo uhum, certo, sim. Manda aí uma mensagem para encerrar assim, essa questão de uhum. relacionamento mesmo. Uma mensagem até. Um, cara, eu acho que quando você encontra a pessoa certa, não tem nacionalidade. Acho que você tem que estar aberto, sabe, para a pessoa. Você tem que estar aberto para conhecer pessoas e estar aberto para diferentes backgrounds, diferentes lugares e tentar entender por que que a pessoa é diferente, né? Não É, só falar, putz, a pessoa é muito diferente de mim, deixa eu falar, mas tenta entender o que que levou a pessoa, como que ela cresceu, o que que ela cresceu aprendendo, o que ela cresceu vendo, ouvindo, e tá aberto, cara. Tá aberto para novas experiências. Você vai aprender muita coisa. Cara, aprendi muita coisa com ela, muita coisa. Sobre o Canadá, sobre a Holanda também, como que é o high school no Canadá, né? A experiência que eu tenho é por ela, né? Ela que me conta como que era crescer no Canadá, em Vancouver. Então, tem toda essa bagagem que você ganha também, e a bagagem que você dá para ela, né? Que ela, principalmente depois que eu levei ela ao Brasil, ela começou a entender a realidade. Eu levei na minha escola, na escola que eu fiz ensino médio lá, mostrei a vida que eu tinha no Brasil. Então, isso vai criando identificação e conexão entre os dois, né? A gente tem planos de ir para a Holanda, talvez por um ano, algum tempo, né? Ela tem um passaporte holandês também. Mas é isso, esteja aberto. E amor é amor, independente da língua, da nacionalidade. Se o seu melhor amigo, se a sua alma gêmea for nascida na China, na Índia, no Madagascar, tanto vai faz, ser. pois é. Exatamente. Exatamente, exatamente. Que bacana, que bacana. Muito bom, Sérgio. Lembrando que essa conversa, pessoal, ela está disponível no primeiro dia, já em lançamento para os membros do canal, tá? A conversa inteira. Aqui vocês estão assistindo o corte da conversa, especificamente
com os temas, né, temáticos, mas quem quiser assistir a conversa inteira já no primeiro dia, considera a possibilidade de se tornar membro, é um cafezinho por mês, vocês vão ajudar muito o canal e vocês vão receber muitas horas de conteúdo, centenas de horas de conteúdo, então dá uma olhada lá, considera essa possibilidade. Inclusive vai ter um monte de bônus logo também, pessoal. Sérgio, aproveitando o jabá aqui, deixa o seu jabá aí também, os seus contatos aí, Instagram, enfim. Tá. Pode me seguir no Instagram, Sérgio Sena. Vocês vão ver lá o canadense que nasceu no Brasil. Tá lá, tem bastante conteúdo legal sobre minha vida no Quebec e também em Vancouver, né? Que eu meio que moro meio. Mas segue lá, vai ser legal. Tá bom. Os contatos vou deixar aqui também na descrição também. Bom, próximo corte a gente vai falar com o Sérgio sobre a questão de ter mudado de Vancouver para Montreal. Vamos conversar sobre isso. Inclusive esse corte já está disponível aí. Quem quiser vai lá nos membros que já está lá. É isso. Valeu!